Olá, Graça e Paz, me chamo Alice, tenho 30 anos, faço parte do MIPA há 8 anos e hoje eu vim contar um pouquinho para vocês da minha história, da minha trajetória, do meu testemunho. Então, eu fui criada pela minha tia, eu e meu irmão, né, no caso, fomos criados pela minha tia. Ela pegou a gente para criar quando eu tinha 2 anos. Minha mãe foi assassinada pelo meu pai quando eu tinha 2 anos. Feminicídio. Ele era completamente obcecado por ela. Foi em uma noite de ano novo, na virada do ano. E eu estava no colo dela. Daí o meu pai atirou e pegou na minha perna. E o tiro que passou em mim acertou ela, que no caso levou a óbito. Daí, depois desse acontecido, eu fiquei 3 meses internada. E fiquei lutando pela vida. Cada dia era uma surpresa se eu iria sobreviver, se eu iria ficar com alguma sequela física, se eu iria andar até mesmo. O médico, no caso, na época falou que eu poderia ficar com a perna uma maior que a outra. Para a glória de Deus, eu não fiquei. Claro que eu fiquei com vários traumas, medos por conta disso tudo, por conta dessa história toda. Mas eu tive Jesus, que cuidou de mim a todo tempo. Nesse meio tempo, o meu pai chegou a tentar contato comigo quando eu tinha uns 8 anos, mas eu não quis. Na verdade, eu não estava preparada ainda, né? Eu não entendia muito bem o que tinha acontecido na minha história. E os anos foram se passando e eu me tornei uma pessoa completamente triste, né? Posso dizer que magoada, com muita mágoa. Uma pessoa que achava que a palavra perdão era impossível. E hoje, depois de muito tempo, eu falo que eu demorei 30 anos da minha vida para entender o que de fato aconteceu comigo. Já me perguntei muito a Deus o porquê disso tudo, por eu ser tão nova e já ter vivido tudo isso. Deus sabe de todas as coisas e Ele escreve uma história para cada um de nós. E essa foi a história que Deus escreveu para mim. E depois disso, se passaram 3 anos, no caso de 2014 até 2017, foi quando eu conheci o MIPA, quando meu esposo me apresentou o MIPA. Na época a gente nem era casada ainda, a gente namorava e ele me apresentou o MIPA. E eu comecei a visitar e escutar a palavra de Deus. Eu falo que no MIPA eu descobri quem realmente era Jesus. Eu falo que, assim, o que mais tem no MIPA é a Bíblia, né? É a palavra que é pregada, é a Bíblia. Aí eu comecei a visitar, né? No caso, eu não era ainda, não tinha aceitado Jesus. Comecei a visitar e me batizei no MIPA. O MIPA foi a minha primeira igreja. Então, eu lembro que uma pregação, a gente ainda era lá da Corfu. E era o presbítero Cristiano que estava pregando, ele estava pregando sobre perdão. Aí eu falei, caraca, me pegou muito. Ele pregava sobre perdão e aquilo ali falou diretamente comigo, porque, assim, pela minha história, né, minha trajetória, pra mim perdoar era uma coisa impossível. Eu falava, cara, como que eu vou perdoar uma pessoa que fez algo imperdoável, humanamente falando, né? Eu escutava sobre perdão, mas não absorvia aquilo. Escutava e jogava ao vento. Mas chega um momento que a gente vê, né, que na Bíblia mesmo fala que a gente deve perdoar para poder ser perdoado por Deus. Depois, o primeiro ministério que eu fiz parte foi esse IADA, onde eu olhei, me apaixonei, falei, eu preciso pertencer àquele ministério. E que foi a equipe que eu me apaixonei, falei com a pastora Ingrid e ela super me acolheu, as meninas super me acolheram, ali eu me senti amada, pude fazer novas amizades, me senti acolhida pela CIADA e pelo MIPA também. E a partir daí, eu e meu esposo começamos a se integrar, né, em novas redes da igreja, participar de novas redes juntos, e tivemos experiências, assim, incríveis. E uma delas foi o curso Casados para Sempre, realizado pela Rede de Famílias, onde, assim, tem aulas que é para somar, né, no nosso casamento. E eu me deparei novamente com aula sobre perdão, e foi daí que eu falei, caraca, eu tenho que cuidar, né, da minha saúde mental, cuidar de áreas que eu achava até que estava esquecida, mas não estava. Aqui no meu país tem a rede de saúde mental, e foi quando a pastora Juliana me procurou e perguntou se eu queria fazer terapia, né? E eu aceitei. A rede de saúde mental, na verdade, me salvou. Salvou a minha vida por inteiro, que eu comecei a tratar coisas que eu não conseguia antes. Eu achava que era impossível tratar sobre o meu passado, né? Sempre achei algo muito pesado. Bom é que aqui na igreja a gente tem isso, né? Tem acesso diretamente a isso. Eu falo que aqui no MIPA a gente só não melhora se não quiser.
Porque tem muitas áreas que a gente pode melhorar, tanto na área espiritual como na área sentimental também, na área física, né, humanamente falando. Com isso, eu venho sendo tratada com a pastora Juliana, tanto na área espiritual, como pastora Juliana, e como a psicanalista Juliana. E eu falo que, assim, a igreja não é um lugar onde a gente vai vir e vai se sentir uma pessoa aleatória, não. Eu falo que aqui no MIPA eu fui completamente transformada, desde a minha área sentimental até a minha área espiritual. Nesses 8 anos, né? Eu posso dizer que aqui no MIPA eu comecei ser uma nova Alice. E depois da terapia eu comecei a entender muitas coisas da minha vida, comecei a entender, né, o que realmente aconteceu comigo. E eu vi que eu precisava fazer algumas coisas. Precisava resolver, né, algumas partes da minha vida. E uma delas foi aceitar falar com meu irmão por parte de pai, paterno, né? Eu consegui procurar ele. E ele me recebeu muito bem, a gente conversou e tudo mais. E eu falo que hoje é algo que tá curado em mim. Porque antes eu não conseguia nem ouvir falar, não aceitava, é seu irmão, não é meu irmão. E hoje eu consigo. Eu acredito que o meu propósito é ser curada para curar outras pessoas. Na verdade, assim, não só de forma física, mas também na forma espiritual, né? Eu não conseguia me desprender, não conseguia adorar Deus de uma forma que eu queria mesmo. Eu queria, mas eu não conseguia, porque eu acredito que era coisas travadas na minha vida, né? E hoje eu vejo que, assim, destravou muitas coisas na minha vida depois da terapia. Não só a terapia, mas também de forma espiritual, que eu falo, né? Eu ainda tenho muita coisa pra viver aqui no MIPA. Eu tenho certeza que a minha trajetória, né, nesses 8 anos de MIPA, tem sido muito mais leve por eu ser acolhida, né, totalmente acolhida. E hoje eu não vim aqui contar a minha história somente por contar. Eu acredito que a minha história, né, o meu testemunho irá alcançar muitas outras vidas. E acredito que, assim como eu fui acolhida aqui no MIPA, assim como a minha trajetória se tornou mais leve, eu acredito que história de outras pessoas também se tornará mais leve, porque quando a gente é acolhida, quando a gente encontra amor, novas amizades, tudo flui melhor. E hoje eu tenho o prazer de deixar o MIPA contar a minha história.